Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, programa que é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas que fica disponível na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo, para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E o nosso convidado de hoje é o defensor público de primeira classe, Rafael Barbosa. Em novembro do ano passado, ele esteve conosco durante campanha para o cargo de defensor público geral do estado do Amazonas. A eleição foi dia 1º de dezembro e, por maioria dos votos, com 58% de preferência entre as defensoras e os defensores que votaram no pleito, o defensor Rafael Barbosa foi eleito defensor público geral do estado do Amazonas. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Cenário Entrevista. Obrigado, eu fico com receio, de incomodar os espectadores do programa, vocês que fazem parte aqui da estrutura, porque não faz muito tempo que eu estive aqui, Espero que a entrevista continue interessante para quem vai assistir, para quem vai acompanhar. Doutor Rafael, primeiramente, parabéns. Compartilha conosco como é que você recebeu o resultado da eleição. Nós tivemos 2 eleições, É importante que esse processo, ele não é um processo de uma eleição só. É mais ou menos tipo um primeiro e segundo turno, porque o primeiro turno acontece entre os defensores, só quem vota são os defensores que estão na ativa, e nós tivemos uma peculiaridade nessa eleição, que talvez ninguém saiba, mas todos os defensores aptos a votar, votaram. Então, nenhum defensor se absteve ou, por causa de algum tipo de compromisso pessoal, não esteve na urna, ou de forma virtual ou de forma presencial. Então, isso mostra como a eleição movimentou os defensores e a defensoria. E demonstra também que eles estavam interessados em mudança. Até quem não conta para a eleição votou. Porque nós tivemos uma eleição 2 servidores, uma eleição só de cunho simbólico, mas também aconteceu. Então, isso mostra que os defensores e os servidores estavam realmente participando e acompanhando a eleição. E o segundo turno envolve a escolha do governador. Sim. Para muitos é o mais importante, porque não adianta você ganhar entre os defensores e o governador escolher o segundo, o terceiro mais votado, porque é uma lista tríplice que se forma. Mas eu confesso que, embora respeite muito a escolha do governador, tenha brigado muito por essa escolha, mas eu fiquei muito feliz e fiquei realmente emocionado com a votação interna. E essa é a segunda vez que você vai assumir a Defensoria Pública como defensor público geral. Responsabilidade ainda maior. Até porque você já conhece bem a realidade da Defensoria e os desafios da instituição. A partir da posse, que está marcada, pelo menos até o momento, para o dia 15 de março, qual vai ser seu primeiro ato? Meu primeiro ato, inclusive vai ser nesse dia, que vai ser nomear e dar posse para a subdefensora pública geral. Porque o governador e os colegas, eles votam no defensor público, que é o que vai disputar o cargo de defensor público geral. E o defensor público geral, depois de eleito, ele monta o seu gabinete, monta a sua estrutura administrativa e nomeia a subdefensora, que ou o subdefensor, depende se for um defensor ou uma defensora, que é quem vai o substituir nas ausências, quem vai ajudar na administração, quem vai representar a defensoria ao lado do defensor geral. Então, geralmente é o primeiro ato do defensor nomear o subdefensor. E a gente fez diferente, eu acho que eu anunciei isso na nossa entrevista de campanha. Nós indicamos quem seria a subdefensora, caso eu fosse vitorioso, que esteve aqui numa outra ocasião, inclusive, falou já com a Cenário, e é a doutora Ana Caroline Santos, e ela vai ser nomeada nesse mesmo momento em que eu serei,
e também as colegas que, desde o início, assumiram comigo essa disputa por voto dos colegas e por uma administração renovada, que é a Carla Queiroz, que é uma defensora, que vai ser diretora de planejamento, a doutora Carol Rocha, que vai ser a diretora administrativa, e a doutora Renata Visco, que vai ser a diretora do interior. Então, eu também vou dar posse para essas 3 colegas, simbolizando aí como as mulheres vão participar da gestão. Pelo que a gente está percebendo, vai ter grande participação as mulheres dentro dessa gestão. Eu calculo que algo em torno de 80% a 90% da minha equipe será de mulheres. Entre as propostas de prioridades que a gente conversou na última entrevista, né, que era a campanha, a gente falou muito sobre o trabalho para os assistidos. Inclusive, a gente explicou o que a Defensoria faz, né? Temas como ampliação dos canais de atendimento, agendamento, estruturação. Como é que vai ser feito isso? Essa vai ser uma preocupação muito séria nossa, e a gente vai realmente procurar, de algum modo, ampliar esses acessos. Porque a gente sabe que a população que a Defensoria atende, ela cresceu nos últimos anos. Porque a crise aumentou tudo. Aumentou a necessidade de uma escola pública, a necessidade da saúde pública, a necessidade de conseguirmos mais formas para que essas pessoas obtenham algum tipo de recurso para poder, né, ter o mínimo para sua família, para sua subsistência. Então, a Defensoria vai procurar, nesses próximos 2 anos, receber esse tipo de demanda, que não necessariamente é uma demanda jurídica. Não é jurídica. Às vezes a pessoa quer se recolocar no ambiente de trabalho, quer se recolocar no mercado de trabalho. Às vezes o problema daquela pessoa é de encontrar uma saída para resolver o que ela efetivamente precisa. Então a Defensoria vai atuar nessa parte de instruir a população. E aí tem um problema. Qual é a primeira barreira? É conseguir acessar a população. E é por isso que é importante a mídia, por isso que é importante a Defensoria sempre estar divulgando os seus serviços para alcançar aquela população que não tem acesso, que tem mais dificuldade de encontrar, ou pela via virtual, né, pelo site, ou pelo próprio 129, que é o nosso tridígito. Então a gente vai ver se cria alguma coisa para os bairros, para chegar mais próximo desse vulnerável que, por enquanto, está sem o serviço da Defensoria. A gente sabe, já foi, né, até comentado, essa questão do aumento da demanda, né, de procura por serviços lá na Defensoria. E isso demanda mão de obra. Tem previsão já? Vocês pretendem realizar concurso público para o preenchimento de servidores, vagas para servidores? A Defensoria, no passado, ela não tinha um grupo de servidores do órgão. Os nossos servidores antes, eles eram do Estado e tinham sido cedidos ou relotados para a Defensoria Pública. Então, até a nossa primeira gestão, a Defensoria nunca tinha feito concurso para servidor. Quando nós chegamos lá em 2015, 2016, né, porque na verdade foi nessa transição, nós criamos o plano de cargos e salários. Criamos o plano e fizemos o primeiro concurso gigantesco para a capital e para o interior. Esse concurso já expirou. Então, nós nomeamos muito além das vagas, muito além mesmo. A maioria dos municípios tinha 1 ou 2 vagas, nós nomeamos 6, 5, dependendo do município, Parintins, por exemplo. E o Ricardo, né, na atual gestão, fez alguns concursos para alguns municípios. Pontuais. E acontece o quê? Que vários desses servidores que assumiram o cargo na Defensoria passaram em outros lugares, ou passaram em outros cargos, e pediram exoneração, saíram, foram para o TJ, foram para o Ministério Público, foram para uma carreira federal, só que a gente não tem como repor, porque não tem mais validade o concurso que nós fizemos. Então, necessariamente, nós vamos nomear esses concursos que o Ricardo fez pontuais, que ainda estão vigendo, né, ainda estão aptos a serem nomeados, esses
aprovados, mas não podemos esquecer da necessidade de outros que o Ricardo não fez. Não fez e a gente vai fazer. E não fez por quê? Porque ele estava no final da gestão, ele não queria, e eu agradeço muito hoje, né, olhando esse período de transição, essa sensibilidade dele como gestor, porque ele, daqui para frente, tudo que eu fizer vai repercutir nas próximas gestões. Então eu vou deixar essa decisão, que é uma decisão administrativa, para o próximo gestor. Até porque precisa de tempo hábil para se fazer um concurso. Recurso, tempo hábil e também fazer um planejamento de pelo menos uma média de vagas. Perfeito. Então, assim, isso mostra que a Defensoria vem sendo gerida nos últimos anos por pessoas comprometidas. Porque ele podia muito bem, estou acabando minha gestão, vou fazer um concurso aqui e o defensor próximo que deu jeito de nomear e de arrumar recursos. Só que essa sensibilidade, essa noção, esse cuidado com a Defensoria, com a coisa pública, ele teve. Na sua primeira gestão, você iniciou o processo de interiorização da Defensoria Pública. Isso vai continuar na sua gestão agora, segunda. Sim, e aí tem uma diferença, né? A gente começou um processo ocupando uma área que estava deserta. Deserta no sentido de que não tinha nada. A Defensoria não tinha ninguém no interior quando nós fizemos o primeiro polo em Parintins. Não existia, porque nós havíamos trazido os colegas para a capital para iniciar essa forma de ocupação do interior mais estratégica do que havia antigamente, que o defensor estava sem estrutura para trabalhar, ele estava no interior, mas não tinha apoio, não tinha um lugar, não tinha um ambiente propício para receber a população. Então, às vezes a população ficava no sol, numa situação que não era digna. Então, nós retromarchamos, né? Concentramos os colegas aqui, conseguimos recursos para poder iniciar o processo de ida para o interior. Então, nós fomos. Só que o que o interior ainda tem lá de atendimento ainda é aquilo que era primitivo na Defensoria. Uma atuação de família, uma atuação muito específica, uma atuação criminal. Só que você ainda não tem condições de ter uma atuação estratégica. Porque os colegas não têm capacidade para isso? Não, é porque eles estão consumidos. E não tem estrutura física Esse trabalho que é o comum ocupa demais. Tudo que eles têm de força, eles estão se concentrando nesse trabalho. E estão esquecendo, por imperativo da força da mão de obra, a atuação estratégica. Então a gente vai fortalecer para que a Defensoria, nos lugares que hoje já ocupa, possa atuar de forma estratégica. Aí vai fazer barulho. E aí vai ter uma condição melhor para os assistidos. E aí o assistido vai ter o atendimento que é o padrão, que é o de família, pensão, guarda e o criminal, mas vai ter também uma atuação do consumidor, uma atuação para minorar os impactos da cheia, uma atuação para evitar o garimpo, o desmatamento. Então, a Defensoria vai ter essa atuação estratégica. Recentemente você esteve em Parintins, onde você iniciou sua carreira como defensor público para a inauguração da sede própria do Polo do Baixo Amazonas. Isso é a concretização de um trabalho, um processo que você iniciou na sua primeira gestão como defensor público geral. Como é que você se sente ao retornar para lá? O Ricardo, ele quis dar um tapa de luva de pelica na minha cara, né? Porque quando eu montei o primeiro polo do interior, foi Parintins. E nós alugamos um imóvel que era um galpão. Então, assim, foi um momento ímpar para a Defensoria, porque foi o primeiro polo no interior. Mas a estrutura para trabalhar num galpão não é a melhor. Então, nós tivemos problema porque tinha que comprar muito ar-condicionado para poder gelar. A população ainda não tinha, né, uma espera adequada. E o Ricardo fez o quê? Ele conseguiu a doação de um terreno com a prefeitura e construiu a sede própria. E aí é um luxo, né? É uma construção ecológica, é uma construção feita pela Defensoria para atender a realidade. Tem todo um conceito. E aí ele deu assim, tá assim, é assim que faz gestão. Tipo, ele estava me ensinando. E aí eu fiz muita questão de estar lá, porque comecei como defensor lá, foi o primeiro polo que nós montamos, foi lá.
e tá lindo, maravilhoso do lado do fórum, metade azul, metade vermelho. Realmente foi uma emoção muito grande poder presenciar esse momento. E nessa sede vocês têm uma expectativa de quantos atendimentos, já que vai ser uma sede polo, né? A Parintins é, de fato, ao lado de Tefé, Tabatinga, Itacoatiara, é o município que mais atende, né? Eu não sei te dizer exatamente quanto a população de Parintins, o polo de Parintins, ele atende, mas eu tenho certeza que ele foi um dos maiores, né, personagens para a Defensoria ter conseguido, nos últimos 4 anos, 2.600.000 atendimentos. Agora, não tenho esse número exato, até porque eu não sou ainda o administrador. Não, com certeza. É só para a gente quantificar, porque se trata, né, de uma cidade sede para outros polos. Parintins tem 5 defensores. Coari são 2. Coari teve mais de 100 mil ano passado. Então deve chegar, deve ultrapassar uns 200 mil atendimentos. É muito grande comparando, né, com a nossa realidade no interior, que são municípios que têm uma população menor e tudo mais. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só que você respondesse rapidinho, quantas ainda unidades assim parecidas com Parintins devem ser inauguradas na sua gestão? Olha, os municípios maiores, né, os municípios mais importantes, que foram, né, desde a nossa o nosso primeiro planejamento, imaginados como polo, já foram todos montados, né? Nós tivemos, inclusive, depois de Parintins, a inauguração de Tabatinga. Eu não estava lá, não estive presente, porque estava lecionando numa pós-graduação em outro estado, então eu não pude estar lá, mas acredito que do tamanho de Parintins nós não vamos ter nenhum mais. Agora, tem municípios que ainda serão polos, como o Japurá, que é ali que vai pegar Erunepé, vai pegar aquela região ali meio do sul, um pouco do sul do Amazonas, que é uma região que nós não temos ainda, né, um polo, e aí com toda certeza a gente vai montar lá. E vai pegar, por exemplo, Tefé. Tefé é um polo importante, mas ele tem muitas cidades que fazem parte dele. Então a ideia seria criar aí um subpolo, criar até para descentralizar e facilitar o acesso aos assistidos. Doutor Rafael, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a entrevista aqui. Estamos de volta com o Cenário Entrevista, que hoje recebe o defensor público Rafael Barbosa, que foi eleito novo defensor público geral do estado do Amazonas. Nós vamos continuar aqui a entrevista falando das prioridades da gestão que ele vai assumir agora, em março. Outro grande desafio é ampliar o número, né, que a gente já falou, né, de servidores, mas também de defensores, né? Esse ponto ele é muito polêmico, porque eu falei que nós iríamos fazer concurso, mas existe um concurso ainda vigendo, né, que está valendo para eventuais nomeações. Nós temos um grupo grande de aprovados, na faixa de 40, 50 defensores, o que levaria a qualquer pessoa a imaginar, pera lá, como é que você quer fazer um concurso para defensor se você tem aí 40 para nomear e não tem nenhuma perspectiva de nomeação ainda presente? Porque o orçamento para nomear um defensor ele tem que ser muito bem pensado, porque o defensor sozinho não resolve. Ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter estrutura física, ele tem que ter condições para trabalhar. E esses defensores começam pelo interior, então ele tem que ter essa condição no interior, que é mais difícil do que conseguir uma condição dessa na capital. Por causa da mão de obra, por causa da própria distância da capital do interior. Então, por que o Rafael está já falando em concurso público? E aí, vamos lá.
Porque um concurso público, todo mundo que já fez, que já participou, ou que tem alguém, algum colega, algum parente que já participou, sabe que você não consegue iniciar e concluir num período curto. E se a defensoria for esperar o número de candidatos aprovados para tomar posse? Para tomar posse, ou então acabar de zerar esse número, para começar um certame, nós vamos ficar por 1, 2, 3, 4, talvez um ano sem um defensor. E uma população que tanto precisa da defensoria, que tanto carece de defensores, porque nós não temos o nosso quadro completo, tem uma defasagem de 100 membros, de acordo com a nossa lei de 1990, que foi, acho que em 2015 foi alterada, mas é uma lei então defasada, nós não temos nem 60% do que a lei gostaria que tivesse. Então, assim, o concurso para defensor é para ontem, porque as nomeações têm que acontecer e nós não podemos ficar um dia sem reposição, porque quem sofre com isso, quem vai sofrer, quem vai padecer, não é o defensor público, não é o deputado, não é o político, não é o administrador, é o próprio povo que precisa da defensoria. Também deve ser enviado à Assembleia Legislativa propostas para a criação de subdefensorias públicas para dividir um pouco, descentralizar, as questões administrativas e jurídicas. Porque, como a gente já vem comentando, a demanda é crescente. Como é que vai ser feito isso? A defensoria hoje ela tem que administrar quase 1.000 colaboradores, entre defensores, servidores, terceirizados, estagiários, residentes. Então, é muita gente. E cada um indivíduo desse pode gerar um processo, um procedimento administrativo. A defensoria ela começou a fazer vários tipos de atuação que ela não fazia antes. Ela tem uma atuação hoje muito forte na saúde, vide o próprio núcleo recentemente inaugurado, tem uma atuação muito forte na infância e na juventude, tem uma atuação muito forte hoje também no fundiário, tem uma atuação muito presente no consumidor. Então, tem também o trabalho judicial, ela é demandada, ela demanda, ela tem honorários para receber, porque isso reverte para a própria capacitação dos membros e servidores. Então, não dá para a defensoria viver com a estrutura que ela tinha em 1990, quando a lei foi pensada e xerocopiada do Ministério Público. Porque o próprio Ministério Público ele já evoluiu. Lá eles têm o subprocurador administrativo, o subprocurador jurídico, que faz esse papel. Então, a gente vai precisar remodelar a administração da defensoria para a complexidade dela hoje, para o tamanho dela hoje e para o que ela quer ser amanhã. Eu tenho que me preparar, não posso esperar o problema aparecer para tomar alguma medida. Eu tenho que me antecipar ao problema e a gente vai, então, montar essa estrutura muito mais complexa para o que vem pela frente, já imaginando uma defensoria crescendo em 2024, com recursos entrando, com mais polos no interior, com mais defensores, com mais servidores por causa do concurso. Então, tudo isso aí eu tenho que planejar, não posso esperar chegar. Ainda falando sobre as áreas de atuação, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre esse núcleo de saúde. Como é que funciona essa unidade e como foi a ideia de se criar essa unidade específica? Quando eu fui defensor pela primeira vez, eu senti a necessidade de criar algumas defensorias especializadas. Eu tenho divulgado recentemente que nós vamos criar a defensoria que vai fazer atuação voltada para a população indígena e para os povos tradicionais. Naquela época, eu não tinha ainda essa visão da importância de você comunicar a população. Então, eu fiz o Núcleo da Saúde lá em 2016 no silêncio, mas criei o Núcleo da Saúde. Um dos primeiros atos da minha gestão foi a criação do Núcleo de Saúde. Tive a sorte, a felicidade desse núcleo cair com um defensor que estava em Tabatinga, que fez um trabalho muito bom em Tabatinga, o nome dele é Arlindo Gonçalves. Ele assumiu a titularidade desse núcleo, ganhou o reforço do Eduardo Dias, outro colega que foi meu estagiário,
e meu aluno aqui em Manaus, quando eu comecei a minha carreira como defensor, e eles fizeram um trabalho na pandemia impecável, né? Mostraram como, juntamente com alguns colegas do interior, mostraram como a defensoria trabalhou em prol da população na pandemia. Só que antes da pandemia, eu e o Arlindo, já estávamos peregrinando pelo governo, inclusive no governo do Amazonino, né? O governo que acabou sendo aquele governo que foi tampão, atrás da criação dessa Câmara de Solução Alternativa de Conflito, de solução extrajudicial de conflito. Colocar um membro do Judiciário, colocar um membro do Estado do Amazonas, colocar um membro da Defensoria, para que esses problemas de saúde fossem resolvidos sem a demanda judicializada. Infelizmente, nós não conseguimos sensibilizar os governadores que até então passaram por aí, porém, o trabalho da pandemia mobilizou o CNJ entendeu pela importância de ter esse núcleo e apoiou a criação desse núcleo, e hoje ele existe. Ao lado da Defensoria da Saúde tem essa Câmara faz esse trabalho de solução extrajudicial e evita muita judicialização. Tem se mostrado eficaz esse método de solução de conflito? Muito, porque você evita judicializar e consegue com isso resolver problemas de forma imediata através de um acordo, e quando você tem um acordo, o cumprimento desse acordo é muito mais fácil do que o cumprimento de uma ordem judicial. Agora vamos falar dessa defensoria especializada em assuntos indígenas, povos tradicionais. Isso já vem assim, é revolucionário, mas já vem com atraso, né? Sem dúvida. Eu participei no meu último ato da minha última gestão, né? Porque eu entrei em 2015 para 2016, aí fiz o primeiro biênio e aí fui reconduzido para o segundo biênio. Um dos meus últimos atos no segundo biênio foi uma viagem para Brasília, numa reunião do Ministério, que ainda era o Ministério, que tinha esse Ministério que cuidava da população indígena e dos povos tradicionais, da necessidade de criar um atendimento especializado para essa população. Só que não era a criação de uma defensoria, era para capacitar os defensores para fazer esse trabalho. A ideia de defensoria ela veio mais recente, né? E ainda assim com atraso. Então, o que aconteceu hoje? Eu até fiquei muito feliz. Eu fui avisado por uma amiga que o Inovari, que é aquele prêmio nacional que acaba, de algum modo, dando notoriedade para projetos na justiça que tenham alguma repercussão positiva para a população, o Inovário fez uma repostagem de uma entrevista que eu dei, falando, né, que a ideia de criar esse núcleo também se fortaleceu bastante depois que uma defensora nossa, né, a Isabela Salles, ganhou o prêmio Inovari por um trabalho feito com a população lá em Yanomami, em São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, eu fico muito feliz, porque é um reconhecimento nacional, é um reconhecimento de alguém que ainda nem assumiu a gestão, mas que pensou numa atuação estratégica, muito porque o Inovari reconheceu um projeto nosso e que realmente é belíssimo e tem que ser aplaudido de pé, porque é uma forma de você atender, de você ouvir aquela população que ficou muito tempo silenciada. A gente está falando de São Gabriel, né, que foi onde a atuação forte, né, dessa defensora pública. Mas a sede vai ficar em Manaus, vai ser lá? É algo a ser pensado ainda, né? A gente precisa colocar essa sede num local em que tenha o maior contingente da população que a gente quer proteger. Então, sem dúvida nenhuma, a minha ideia de criar esse núcleo da defensoria é privilegiar, claro, a presença geográfica. Então, seria o primeiro polo que atuaria de forma descentralizada. Em São Gabriel? Em São Gabriel, porque aparentemente hoje eu ainda não situei, não estudei melhor como é que vai ser, porque é importante também perceber que a colega que está lá em São Gabriel da Cachoeira, ela não é uma colega que vai atuar só
em prol da população indígena, porque, querendo ou não, lá em São Gabriel da Cachoeira também tem a demanda de família, também tem a demanda criminal, e a gente não pode dispor de uma colega para ficar só... exclusivamente numa demanda. Sem atuar em outras frentes que também são obrigações da Defensoria Pública. Então, a construção dessa Defensoria Especializada, ela ainda vai ser pensada de modo que a gente consiga ter ali uma atuação, quem sabe, cooperativa. Então, a defensora de São Gabriel vai ser a coordenadora, e a gente vai ter um coordenador em Maués, que também tem uma população também grande. Então, a ideia seria mais ou menos isso. Então, você tem uma descentralização verdadeira, mas eles se reúnem por vídeo, né, pelos mecanismos que nós hoje temos acesso em razão da internet. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta com o nosso último bloco, onde a gente vai ter outras perguntas ainda relacionadas à sua gestão que vai iniciar, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, aproveita para seguir as nossas redes sociais, para ficar sempre por dentro da nossa programação, e a gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Voltamos e agora, nesse último bloco, a gente vai falar dos desafios da Defensoria Pública agora para essa nova gestão. Doutor Rafael, a gente sabe que o papel da Defensoria Pública é promover a justiça social e a igualdade. Isso vai ser a sua marca registrada nessa sua segunda gestão à frente da Defensoria Pública? Com certeza, a Defensoria vai ter em todas as suas ações, inclusive nas minhas administrativas, esse norte como base, né? Justiça, igualdade, acesso a direitos, é isso que a gente tem que brigar. O defensor, ele é um beneficiado, porque ele recebe uma remuneração muito, muito boa para fazer isso, né? Para promover justiça, igualdade, isonomia, garantir os direitos humanos, garantir que aquela população que não tem acesso possa ter acesso a direitos. Então, não há uma decisão administrativa que não tenha esses objetivos como foco principal. Isso daí é um compromisso meu, já foi na primeira gestão e será novamente. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de diferenças, não só geográficas, né, de realidades, mas a gente também está falando também de diversidade. Como é que vai ser a atuação nessa sua segunda gestão com essas pautas mais sensíveis? Elas são sensíveis para
para a população, para a mídia, para alguns políticos. Para a gente é muito natural, né? O defensor, ele, quando opta por seguir essa carreira, e o servidor, quando opta por fazer concurso na Defensoria Pública, ele tem que ter consciência do que é a missão do defensor e da defensoria. Então, para a gente, isso não é uma pauta sensível, isso é uma pauta necessária. A gente tem que atuar na defesa dos acusados de crime, tem que atuar fazendo a defesa daqueles que já estão condenados e presos. Nós temos que atuar para defender a mulher vítima de violência, para defender o policial militar vulnerável, para defender a população LGBT, para defender os idosos. Então, a Defensoria ela tem essa missão. E a gente não se sente nem um pouco diminuído em fazer isso. Então, é mais sensível para a mídia, para o grande público, do que propriamente para os defensores. Inclusive, tem defensor que só faz isso, que é especializado nesse assunto. A gente está num mundo cada vez mais globalizado, onde a gente faz uso dessas novas tecnologias, e aí eu me refiro à inteligência artificial. Vocês vão também se capacitar e aprimorar para utilizar essas novas ferramentas no dia a dia? Olha, a Defensoria não pode ignorar os avanços tecnológicos. Nós evoluímos muito no atendimento online, nós evoluímos muito nessa possibilidade do assistido acessar os serviços pelo modo virtual, sem precisar ir lá. Mas a Defensoria não pode fechar as portas para aquelas pessoas que ainda preferem o contato físico, visual. Então, nós teremos que manter os dois caminhos de forma completamente escancarada. Quem preferir se deslocar para um estabelecimento físico, sentar na frente de um defensor e contar o seu problema, vai ter garantido isso. Mas aquele que talvez não precise dessa questão visual, desse contato, dessa necessidade, vai poder fazer tudo virtualizado. Porque o que acontecia na Defensoria antes? A pessoa ficava na fila quase 3, 4 horas, chegava 4 horas da manhã no estabelecimento para pegar uma senha, para perguntar se o processo dela tinha andado. Às vezes entrava no SAGE, que era o sistema do tribunal, e o defensor dizia, olha, não teve nenhuma movimentação. Ele ia para casa, voltava na semana seguinte, passava pela mesma penúria e perguntava a mesma coisa e recebia a mesma resposta. Quando nós criamos o tridígito, essa consulta processual passou a ser por telefone. Agora ela é virtual. Ele mesmo, o assistido mesmo pode. Ele não tem acesso ainda ao sistema do tribunal, mas ele entra em contato com o defensor que faria o atendimento presencial, e no chat online ele diz e manda cópia por PDF do processo que ele levaria em mãos, do espelho do processo que ele levaria em mãos. Então, assim, como é que a Defensoria vai prescindir desse acesso, da comunicação? O Ricardo, ele está concluindo aí a produção de um app, de um aplicativo da Defensoria. É claro que a gente vai ter ali inteligência artificial para que ele seja atendido, para que ele converse com o atendente virtual. Então, isso tem que acontecer. É realidade. Tem que virar realidade. Tem que ser para ontem. Mas ele não pode ter cerrado, fechado a porta do acesso, que ele vai de bermuda, que ele vai com camisa rasgada, que ele vai de chinelo de dedo, e se tiver de chinelo. Então a Defensoria não vai ter nenhuma restrição a isso. Isso porque a gente também está falando de interior, E no interior, às vezes, se faz necessário essa presença física, tanto do assistido como do defensor, para o atendimento. Hoje mesmo. Hoje eu estive no tribunal, porque foi a abertura do ano judiciário. E chegando lá, encontrei uma pessoa que trabalha no fórum, um funcionário do fórum, falou, doutor, eu preciso ir lá na Defensoria para o senhor dar um atendimento, fazer atendimento. Eu disse, não, amanhã eu vou viajar, mas se você quiser pode passar lá que eu peço para alguém te receber. Não, doutor, eu prefiro falar com o senhor. Então,
Tem ainda isso, né? No interior isso é muito presente. É muito comum. Além de defensor, você se divide também com a docência. Como é que você pretende conciliar, né, essas duas atividades? Eu inclusive, estou no início de um período, de um semestre na UFAM. Eu leciono na Faculdade de Direito. Sabia que esse período ele ia coincidir com a nomeação, então, a partir de março, eu assumo efetivamente o cargo, e não foi uma experiência muito boa. Quando eu fui defensor geral lá atrás, eu não parei de dar aula. Então, às vezes, um compromisso de defensor tomava o tempo da sala de aula, às vezes um problema da defensoria eu levava para a sala de aula. Então, não foi uma experiência boa. Eu vou ficar até a posse. Depois da posse, a tendência é que eu realmente, para não confundir, para não ser um mau professor ou um mau gestor, a minha ideia é me afastar. Dedicação só à Defensoria Pública. Não quer dizer que eu não vá continuar estudando, mas não lecionando, né? Agora vamos fazer assim, uma projeção para o futuro, tá? Digamos que a gente já está em 2026, Sim. encerrando, né, o segundo biênio, né, da sua gestão. Como é que você pretende, como é que você vê a Defensoria Pública? Olha, eu confesso que o meu maior desafio vai ser cumprir as promessas de campanha. Porque, como a campanha foi uma campanha muito disputada, eu fiz muitas promessas, né? Prometi muito. Normal de candidato, né? Pois é. Mas assim, eu não queria deixar aqueles colegas que confiaram nas promessas, né, que acreditaram na nossa fala, deixar eles frustrados. Então, no primeiro dia de gestão, eu vou pegar esse consolidado de promessas, vou colocar numa planilha, depois ampliar e botar no mural, e a minha meta vai ser cumprir todas elas. E aí eu vejo 2026 com a Defensoria cumprindo todos os compromissos que eu assumi em 2023. Ou seja, uma Defensoria Pública mais moderna. Com mais servidores. Mais atuante no interior, de forma estratégica. Sem contingenciamento de assistido, né, que é muita gente na fila, aguardando atendimento. Que mais? Defensores e servidores reconhecidos pelo seu trabalho, valorizados, altamente qualificados. É uma meta incentivar a qualificação profissional deles, mestrado, doutorado, especialização. A população satisfeita, porque a gente vai tentar medir a qualidade dos serviços. Então, hoje a Defensoria fez uma pesquisa e que 93%, 94% da população que é atendida está satisfeita com o serviço. Então, é manter esse padrão de satisfação da população e alcançar cada vez mais aqueles que estão distantes no interior. Com essa segunda gestão, você já se sente realizado profissionalmente? Olha, todo desafio ele motiva. Então, quando eu saí na minha primeira experiência como defensor, né, saí na segunda gestão, já concluindo os 4 anos de mandato, eu disse claramente várias vezes que eu estava satisfeito, que eu tinha cumprido a minha missão, que agora eu iria retornar para o meu núcleo de trabalho e ser um espectador dos próximos defensores gerais. Mas a gente não consegue prever o futuro de forma absoluta, né? Tem sempre uma surpresa que acaba te pegando de desprevenido. Então, assim, eu confesso que hoje encaro esse desafio de forma muito positiva, empolgado, animado, e tem mais. Quando eu saí da gestão, eu estava desgastado perante meus colegas. Esse processo eleitoral me fez me aproximar de muitos amigos defensores que eu estava afastado.
E a minha meta também vai ser cumprir as promessas e não deixar que a gestão, que o isolamento da gestão me afaste novamente dos meus colegas defensores. Defensor Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco hoje no programa, né, compartilhando um pouquinho, né, de como vai ser, né, essa nova gestão. A gente agradece e deseja sucesso. Eu agradeço novamente a Cenário, foi o primeiro lugar que eu dei entrevista na campanha, demonstrou ser pé quente, né, porque deu certo, e agradeço demais essa outra oportunidade logo na sequência. Não achei que teria, né, esse espaço, mas fico muito feliz de poder falar novamente de defensoria, de acesso à justiça, e colocar a defensoria a partir de março. Não falo ainda como gestor, mas tenho certeza que o Ricardo também endossaria a minha fala. Coloco a defensoria à disposição da Cenário e conto muito com vocês para divulgar os nossos serviços, o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez. E o Cenário Entrevista fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um convidado. Aproveita para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro da nossa programação. E quero lembrá-los que essa edição vai ficar disponível na plataforma do YouTube da TV Cenário Amazônia. Até semana que vem. Tchau.